Graça e paz, queridos. Alegria estarmos juntos nessa manhã para celebrar Jesus, para nos alegrar com os irmãos que vão descer as águas, né? Já agradeço o pastor Will pela oportunidade, confiança, né? E é sempre bom nós estarmos juntos para celebrar a Cristo, amém? Você pode ficar em pé mais um momento, queridos? Eu gostaria de que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado aí. Você vai orar por ela, fala: Senhor, fala com ela nessa noite, nessa manhã, nessa noite. Fala com ela, noite lá no Japão, né, irmão? Só que a gente está no Brasil, né? Então fala assim, fala com ela nessa manhã, usa o pastor Rogério para trazer a palavra ao coração do meu irmão, amém? Feche seus olhos, comece a orar por ela, comece a pedir para que o Senhor venha falar com ela, usar a minha vida nesta manhã, para a glória do Senhor. Oh Deus, sim, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nesta manhã, Pai. Usa a minha vida como instrumento Teu, Pai. Oh Pai, que a Tua palavra possa alcançar aquilo que ela será enviada, Senhor, nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, que cada pessoa, Pai, que está aqui nesta manhã, possa tomar uma porção daquilo que o Senhor tem para cada um, Senhor. Como William, Senhor, o pastor, ele leu nesta manhã, ele dizendo, falou para nós, ó Pai, que a palavra do Senhor, ela é correção, ela é repreensão, Pai. Que a palavra do Senhor, ó Pai, ela é a lâmpada para os nossos pés, que a palavra do Senhor, ela é a luz para os nossos caminhos, ó Pai. Por isso nesta manhã, Pai, que a Tua palavra, Deus, possa encontrar abrigo, Senhor, em nossos corações, ó Pai, e que nós, como igreja, Senhor, possamos colocar em prática a Tua palavra, Pai, ó Deus, para fazer, ó Pai, aquilo que agrada ao Teu coração, ó Pai. Usa a minha vida como instrumento Teu, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro e Te agradeço, Deus, aleluia, amém e amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10, podeis sentar. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus, é uma passagem bastante conhecida da palavra. Os 40 mais, lembra da escola dominical, né? Acho que a maioria das escolas dominicais cantava essa música, principalmente na sala das crianças, no pré-culto que nós tínhamos, né? Vamos cantar? Vocês sabem que música que é essa? Então vamos lá? 1, 2, 3.
pequeno como um anãozinho, sim. Querendo tão ver o mestre passar, numa árvore ele subiu, e o Salvador ali passando, viu Zaqueu e assim falou: Zaqueu, orar contigo hoje eu vou, pousar contigo hoje eu vou. Vocês lembraram, né, irmãos? Então é uma passagem muito conhecida, é uma das passagens que as crianças, principalmente, elas conhecem bem. Mas ela tem um ensinamento muito grande para as nossas vidas, essa passagem. Jericó, uma das primeiras cidades fortificadas que o povo de Israel conquistou quando saiu do Egito. Vocês lembram da história do muro de Jericó, que foi abalado pelo Senhor, foi derrubado. E essa cidade, ela se tornou uma cidade de passagem, uma cidade muito importante na época, porque ela ligava do norte e o sul. É como Osasco hoje, amém? Osasco é uma cidade muito importante aqui na nossa região. Por quê? Porque para você ir para Carapicuíba, Itapevi, Jandira, você obrigatoriamente tem que passar por Osasco. Então era um lugar de passagem, era uma cidade muito movimentada, o comércio era grande ali naquele lugar. Então era uma cidade que vinha pessoas de todos os lados. E a fama de Jesus, ela já tinha percorrido grande parte daquelas cidades. Então, Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus chegou até os ouvidos de Zaqueu. Vocês lembram quando a tocha chegou aqui em Osasco, alguns anos atrás, que a tocha passou? Descia gente de tudo que é lugar, né, irmãos? Vila Menque, Veloso, Quitaúna, todo mundo descia para ficar na beira do caminho, ficar nas calçadas, para ver a tocha passar, porque era algo importante, porque era algo que tinha um significado. Quando Jesus passava, queridos, naqueles lugares, também era algo muito importante, porque todo mundo queria ver Jesus. Então imagina, a multidão descendo as ruas, por onde Jesus ia passar, por onde Jesus ia andar. Então eles sabiam já que Jesus curava, eles já sabiam que Jesus, ele falava do amor do Pai, que Jesus, ele anunciava o reino dos céus. Então a multidão desceu para ver Jesus. E diz a palavra do Senhor, que existia um homem, que ele tinha uma dificuldade naquela época para ver Jesus. Por quê? Quem já foi já estudou quando era pequeno, numa sala, que tinha uma pessoa maior que você na sua frente? É horrível, né, irmãos? Eu já passei por essa experiência. Eu, baixinho, como sou ainda, sentado, uma pessoa maior na minha frente, e para eu enxergar o que a professora passava na lousa, eu tinha que ficar assim, ó, ora para cá, ora para lá, ora ficava em pé, para poder ler toda a matéria que era passada na lousa. Zaqueu, provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu. Ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus, ele queria ver a fisionomia de Jesus. Era importante para ele conhecer aquela pessoa famosa, porque a época todos ouviam falar de Jesus. E o que ele faz? Ele toma uma decisão. Poxa, eu imagino ele chegando lá no meio da multidão. Deixa eu achar uma brechinha aqui. Aí ele tem uma ideia, ele vê uma árvore. E ele sobe naquela árvore para ver Jesus. Hoje nós vivemos um tempo onde tudo é na base da correria. Hoje nós vivemos com pressa para todas as coisas que nós fazemos.
Hoje nós vivemos literalmente correndo, meu querido. Hoje às vezes não temos tempo para mais nada. Acordamos, trabalhamos, chegamos em casa e já saímos, uns para a escola, outros para a igreja, outros para outros compromissos. E não era diferente dessa época aqui. A tecnologia não era a mesma, mas nessa época era da mesma forma. A cidade era movimentada, o comércio era movimentado. As pessoas viviam de aparência, muitas pessoas viviam de aparência. Não diferente de hoje. Às vezes a gente pega e abre o nosso Instagram, Facebook, e vemos as pessoas postando, alegres, em lugares paradisíacos. Mas somente Deus sabe o que se passa no coração daquela pessoa. Somente Deus sabe como está o coração e a alma daquela pessoa. Talvez nós estamos assentados aqui, eu falando com você aqui, trazendo a palavra do Senhor, uma pessoa ao seu lado aí, talvez ela sorriu para você hoje, talvez ela te abraçou hoje, ela te cumprimentou hoje, mas você não sabe o sentimento, como ela está se sentindo por dentro. Talvez nós não sabemos, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que você está enfrentando. Jesus sabe o que você está passando. Aquelas pessoas, a fama de Zaqueu ali não era das melhores, irmãos. Porque Zaqueu ele era judeu. Porém, ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos. E além do mais, ele cobrava além daquilo que precisava ser cobrado. E a grana dele, o dinheiro dele, uma boa parte veio por causa dessas falcatruas que ele fazia. E Jesus ele conhecia. Embora Zaqueu ele tinha grana, embora Zaqueu ele tinha dinheiro, embora Zaqueu ele tinha poder, embora Zaqueu ele tinha influência, havia um vazio em seu coração. Porque da mesma forma que ele tinha tudo isso, ele era rejeitado pelo seu povo. Embora ele tinha tudo isso, ele se sentia solitário. Porque as pessoas que realmente, da sua nação, do seu povo, excluía ele de algumas situações. E talvez nós nos sentimos assim. Você já se sentiu rodeado por pessoas, porém se sentir sozinho? Zaqueu se sentia dessa forma muitas vezes. Só que existe uma pessoa chamada Jesus Cristo, aleluia, que Ele te enxerga onde você está, que Ele me enxerga como eu sou, que Ele sonda o meu coração segundo a palavra do Senhor, aleluia. Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães, aleluia. E Zaqueu, ele sabendo que Jesus ia passar por ali, ele sobe naquela árvore. Ele não se importa, queridos, com a sua posição. Ele não se importa com o seu status. Ele não se importa o que as pessoas iriam dizer. Isso é um grande problema hoje. Porque muitas vezes nós damos mais valor ao que as pessoas vão dizer do que o que a palavra do Senhor diz para nós. Muitas vezes nós damos mais atenção por aquilo que as pessoas falam do que Jesus ele fala para nós. Precisamos aprender a dar atenção à voz do Senhor. A Marilda, ela trouxe uma palavra na igreja no domingo que fala que o Senhor, Ele continua falando e que nós não podemos dar um passo sem ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é poderosa, queridos. O direcionamento do Senhor para nós, ele é precioso, meu querido. E nós precisamos estar atento à sua voz e ao seu direcionamento.
Zaqueu, ele não se importou com os obstáculos. A multidão era um obstáculo para ele, porque ele não conseguia enxergar Jesus. Ele não se importou para o que as pessoas diziam. Nessa mesma cidade havia um cego, chamado Bartimeu, que ele estava na beira do caminho, e a multidão falava a mesma coisa para Bartimeu. Olha, Bartimeu, ele gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão que estava ao lado dele, fica quieto, você está incomodando o mestre. Muitas vezes, queridos, nós estamos dando ouvido à multidão. Nós estamos dando ouvido às dificuldades, aos problemas, às lutas que nós enfrentamos. Nós estamos dando ouvidos para quem nós não deveríamos ouvir. E a palavra dessas pessoas, ou dessas situações, elas ressoam em nossos ouvidos com um peso muito maior do que deveria ser. Mas eu te digo, Jesus, Ele está olhando para você. Jesus, Ele está olhando para a minha vida. Ele não se importou com o que as pessoas foram dizer dele. Diz a palavra que ele sai correndo, acha uma árvore e sobe naquela árvore para ver Jesus. Ele sai correndo, sobe naquela árvore para ver Jesus. Mas o mais tremendo é que Jesus viu Zaqueu. Jesus, ele estava andando e Jesus viu Zaqueu. Queridos, Jesus, ele para nos ver. Jesus diz a palavra que ele parou e ele enxergou Zaqueu. Jesus, ele para te ver e para te enxergar. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor é contigo, os olhos do Senhor estão com você. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele olha para cima, vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce. Hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou me abrigar na tua casa. Jesus, ele quer fazer morada perpetuamente em nossos corações, queridos. Jesus, ele nos enxerga, ele nos vê e ele fala: ei, eu quero andar contigo em todos os momentos, eu quero estar com você em todo o tempo, eu quero pousar, eu quero ter abrigo na tua vida. Aleluia. E quando Jesus entra nas nossas vidas, quando nós fazemos como Zaqueu, que desceu depressa, diz a Bíblia que ele desceu depressa, ele não pensou duas vezes. Talvez quando Jesus nos chama para algo maior daquilo que nós fazemos, talvez quando Jesus nos chama para dar um passo a mais em relação ao seu reino, ministério, chamado, obra, a usar os seus dons, os seus talentos na obra dele, talvez e muitas vezes nós recuamos, nós damos um passo para trás. Zaqueu não, quando ele ouviu a voz, Jesus, Zaqueu vem, ele desceu depressa. Responda depressa ao chamado de Deus para a tua vida, meu querido. Responda depressa aquilo que o Senhor está querendo que você faça. Responda depressa. Responda depressa. Larga tudo. Zaqueu largou tudo. Zaqueu, ele largou tudo e ele foi ver o que Jesus queria com ele. Ele foi abrir a porta da casa dele para que Jesus pudesse entrar. E Jesus entrou. Mas a multidão, a multidão ela não ficou quieta. Começou as murmurações: olha, Jesus vai entrar na casa de um pecador. Ele vai comer com um pecador, Jesus.
Querido, todas as vezes que eu e você nos envolvemos com Jesus, vai se levantar os murmuradores. Vai se levantar aqueles que vai falar, você vai lá de novo? Você vai pegar isso para fazer de novo? Porque ele vai levantar os murmuradores. Aquelas pessoas que dizem nossos amigos, muitas vezes quando nós corremos para Jesus, elas se afastam de nós. Mas Jesus jamais se afasta de nós. Jesus, ele sempre está presente. Então vai haver os murmuradores. O que eu e você precisamos entender é não dar ouvidos para os murmuradores. É continuar firme no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deus está chamando uma geração, queridos, de novos pastores, de novos ministros, de novos músicos, de novos líderes, de novos evangelistas, missionários. E eu não estou falando lá fora, não. Eu estou falando na Igreja Evangélica do Povo Livre. Deus está nos chamando para esta obra. E quando eu falo novos, eu não estou falando novo de idade, não. Porque a gente pode ter 40 anos, mas a gente é novo. Eu estou falando de novo, de renovação. Não importa se você tem 70, 80, 40, 50, 30, 15, 10. Se Jesus está te chamando para algo, se levante depressa e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando Zaqueu desce e encontra o Senhor, a vida dele imediatamente, a mente dele é mudada. Jesus, ele não fala nada para ele, ele não chega para ele e fala assim, ó, você tem que, diferente do jovem rico. Jesus, ele não fala para Zaqueu, Zaqueu, você precisa devolver isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Jesus, ele não fala nada para Zaqueu. Zaqueu, ele mesmo toma uma atitude, olha Jesus, se porventura eu tenho fraudado, roubado alguém, eu devolverei 4 vezes mais, por quê? Porque a graça alcançou Zaqueu. Quando Jesus nos encontra, querido, quando a graça nos encontra, nós somos mudados pelo Senhor, aleluia. Essa graça transforma a nossa vida, esse poder nos muda, aleluia. E é isso que tem acontecido conosco. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus conhece a tua vida. E muitas vezes, nós deixamos de corresponder ao chamado de Deus para nós. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Porque nós estamos vivendo problemas. Porque nós estamos enfrentando dificuldades. Porque a gente está dando ouvido para essas coisas. Não deixe que nada disso impeça você de corresponder àquilo que Deus tem feito para você. Sabe, queridos, dinheiro é bom. Amém? Dinheiro é bom. Quem não gosta de dinheiro aqui? Dinheiro é bom. Traz uma vida confortável. Amém? Permite a gente comprar uma casa boa, um carro bom, fazer viagens fantásticas, comer em bons restaurantes. É ruim isso? É, irmãos? Não é. Não é ruim isso. Mas o dinheiro, ele não faz uma coisa, queridos. Ele não preenche o vazio do coração do homem. Esse vazio do coração do homem só é preenchido com Jesus, o Filho do Deus vivo.
E esse vazio, ele é preenchido. Ele é preenchido. Ele vai enchendo. À medida que nós vamos nos envolvendo com Jesus. À medida que a gente vai nos colocando à disposição no reino. À medida que a gente vai correspondendo àquilo que o Senhor tem para nós. Vocês que vão descer as águas nessa manhã maravilhosa. Foi a melhor decisão que vocês tomaram em todas as suas vidas. Uns com 12. Uns com 30. Outros com 40. Mas é a melhor decisão da vida de vocês. Porque vocês jamais ficarão desamparados. Aleluia, porque Jesus andará com vocês todos os dias da vida de vocês. A graça que alcançou a vida de Zaqueu, querido, faz ele mudar as suas atitudes. Zaqueu, ele não devolveu aquele dinheiro, falou aquelas coisas para Jesus: eu vou restituir, para ser aceito pelas pessoas, para ser aceito por Jesus. Ele fez aquilo porque ele já tinha sido aceito por Jesus. Nós não podemos fazer nada porque nós vamos receber algo em troca no reino do Senhor. Embora a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele tem recompensas para nós. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Promessa. Mas o que nós precisamos fazer no reino, queridos, é porque Ele já fez algo por nós. É porque nós já fomos aceitos no seu reino. A gente não peca mais para não ir para o inferno. A gente não peca mais porque hoje nós somos nova criatura. Eu não venho à igreja porque eu vou receber as bênçãos do Senhor. Quando eu venho à igreja do Senhor, eu venho à igreja do Senhor porque eu já sou abençoado pelo Senhor. Quando a gente muda este conceito, meu querido, a gente consegue abrir mão das nossas coisas, planos, sonhos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração: o Deus que destrói sonhos. Sabia que Deus destrói sonhos? Deus destrói sonhos. Deus destrói os meus sonhos. E Ele pode destruir os seus sonhos também. Sabe por quê? Porque os sonhos dele para você e para mim são muito maiores. São maiores. São melhores. Então Ele destrói os nossos sonhos, para que os sonhos dele se concretizem na nossa vida. Para que a gente esteja alinhado ao propósito dele. E a gente não pode ficar triste por causa disso. A gente tem que falar como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Zaqueu, ele deixou de lado o orgulho. Zaqueu, ele deixou de lado a posição social. Zaqueu, ele deixou de lado o falatório da multidão. Zaqueu, ele deixou de lado as opiniões das outras pessoas. E ele desceu daquela árvore e ele foi ter um encontro com Jesus. Deixa de lado todas as outras coisas e tenha um encontro real com Jesus. Deixa Jesus mudar a tua história completamente e fazer parte de todas as suas escolhas. Amém? Deixa Jesus fazer isso. Deixa Jesus fazer isso na tua vida. Eu preciso deixar Jesus fazer isso na minha vida. Porque os planos dele para mim é muito maior. Você pode ficar em pé, queridos?